Existem batalhas em Solo Leveling que o autor nunca escreveu, mas que os fãs nunca conseguiram esquecer. Confrontos que só acontecem na nossa imaginação, e que mesmo assim, parecem mais reais do que muitas cenas do anime. Entre todos eles, existe um em especial. Um duelo tão insano, tão simbólico, tão inesperado, que faria até o próprio Jin-Woo prender a respiração. Igris, o Cavaleiro Vermelho, contra Cha Hei-in. E hoje, você vai testemunhar essa luta. Não como uma teoria rasa, mas como um confronto real, detalhado, épico, do jeitinho que você veria num episódio perdido do anime. Quando falamos em uma batalha entre Igris e Cha Hei-in, estamos falando de dois guerreiros que, apesar de completamente diferentes em origem, carregam uma essência parecida. Ambos são espadachins de elite, moldados por circunstâncias únicas e pela absoluta dedicação ao combate. E para imaginar como seria esse confronto, é importante entender profundamente quem cada um deles é. Por isso, antes de mergulharmos na batalha em si, vamos relembrar os pontos que caracterizam esses dois lutadores. Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente transforma batalhas impossíveis dos animes em análises épicas que você não vê em nenhum outro lugar. Se você ama esse universo tanto quanto eu, vem comigo! Igris, por exemplo, é introduzido de um jeito que imediatamente define a sua presença. Ele é o cavaleiro que não precisa falar, não precisa ameaçar, não precisa se mover. Ele apenas está lá, sentado, em silêncio, com a mesma tranquilidade de alguém que já enfrentou a morte milhares de vezes e sobreviveu a todas. Sua postura imóvel intimida mais do que qualquer rugido de monstro. Esse estilo contido se estende ao modo de lutar. Igris é técnica pura, força absurda e honra inabalável. Do outro lado está Cha Hei-in, a espadachim que praticamente enxerga o fluxo de mana como se estivesse lendo o movimento do ar. Ela percebe ameaças antes delas existirem, antecipa golpes, reage como se o mundo estivesse sempre um passo atrás dela. Seu estilo é completamente diferente do de Igris. Onde o cavaleiro usa impacto, amplitude e poder, Cha usa precisão, velocidade e leitura de movimento. E antes que a luta comece, vale separar os pontos fortes de cada um. Para entender essa batalha, a gente precisa começar comparando força física. E aqui não tem discussão. Igris domina completamente esse quesito. O peso da espada dele, combinado à massa da armadura e a energia de sombra, dá a ele uma vantagem esmagadora. Cha é incrivelmente forte para humano, claro, mas Igris está em outro patamar. Na balança da força, o cavaleiro leva uma vantagem clara. Mas quando a gente passa para velocidade, a história muda de figura. Igris é rápido, mas rápido de forma explosiva, como uma descarga repentina. Cha é rápida de forma contínua, fluida, quase natural. Ela se move como se a própria gravidade colaborasse com ela, e ainda soma isso a capacidade de perceber intenções inimigas. Aqui a vantagem vira da espadachim. Agora, quando analisamos técnica pura, a comparação fica mais equilibrada e mais interessante. Igris é um mestre da espada bastarda, com o estilo de cavaleiro europeu polido ao extremo. Cha é uma mestra do estilo asiático, com cortes curtos, precisos, calculados. Ambos são excepcionais. Mas Cha tem uma precisão tão refinada, tão treinada, que ela leva uma pequena vantagem nesse quesito. Pequena, mas real. No quesito resistência, porém, a balança despenca para o lado de Igris. Ele é uma sombra, ele regenera, ele não cansa. Ele pode lutar por horas, dias, até semanas se for necessário. Cha é humana, forte, resistente, disciplinada, mas humana. Esta é uma diferença que pesa muito em uma luta longa. E quando falamos em inteligência de combate, os dois praticamente empatam. Igris se adapta ao estilo do oponente em tempo real. Cha lê a intenção do inimigo com precisão milimétrica. São dois cérebros de combate funcionando em modo absoluto. Se existe equilíbrio entre eles em algum aspecto, é aqui. E existe ainda o fator X, algo que define o jeito como cada um lida com o duelo. Igris luta com honra, como um cavaleiro cumprindo um ritual sagrado. Cha luta com instinto de sobrevivência, com garra,
com uma determinação humana que muitas vezes supera a lógica. E essa diferença filosófica se reflete no duelo inteiro. Cha entra primeiro. Passos leves sobre o piso gasto. Espada em punho, respiração tranquila. A mana dourada que envolve a espada cria pequenos flashes luminosos. O ar parece silencioso demais. E então, de repente, uma sombra se alonga no chão, crescendo, tomando forma, até que a figura de Ygriss surge, erguendo-se lentamente. Os olhos rubizos se acendem e a atmosfera muda. Ele não fala, ele não ameaça, ele apenas existe. E isso já basta. Em um gesto digno de um cavaleiro, Ygriss levanta a espada e se curva. Cha responde com respeito e a luta começa. O primeiro ataque vem do cavaleiro, um avanço pesado que faz o chão tremer. A Claymore desce de cima com uma força capaz de destruir um monstro nível S num único golpe. Cha não bloqueia. Ela se esquiva, fluindo como água ao redor do impacto. A Alaina corta o ar, gera uma garragem de pressão. Cha contra-ataca rapidamente, mirando as articulações da armadura dele. Ela acerta, mas o metal é duro demais. O golpe ricocheteia. E aqui, a luta já mostra o contraste fundamental. Ygriss ataca como um trovão. Cha responde como um raio. Ele força, ela evita. Ele investe, ela lê. Mas aí, o cavaleiro muda o padrão, encurta a distância e ataca direto. Cha é obrigada a bloquear, e o impacto a joga contra um pilar que racha ao meio. Ela entende que não pode repetir esse erro. A força de Ygriss é simplesmente demais para lidar de frente. A partir daí, Cha ativa sua percepção máxima. Tudo ao redor parece desacelerar. Ela vê o fluxo da aura de Ygriss, sente o ritmo dele mudar, percebe o micromovimento que antecede cada golpe, e lentamente ela começa a entrar no combate de verdade. Agora ela corta antes que o cavaleiro termine o movimento. Ela se antecipa, ela cria brechas onde só havia pressão. Até que em um momento crítico ela consegue o seu primeiro golpe realmente profundo. A espada entra entre as placas da armadura de Ygriss, abrindo uma fenda próxima à clavícula. É aí que o cavaleiro recua pela primeira vez. Mas o orgulho de Ygriss não aceita ficar para trás. Ele ativa sua aura total, o modo cavaleiro sanguinário. A energia vermelha explode e a velocidade dele aumenta numa intensidade assustadora. Cha tenta acompanhar, mas agora, mesmo com reflexos perfeitos, ela começa a sangrar. Um corte profundo abre no braço dela. O ritmo fica insustentável, a força dele está ultrapassando o limite humano. E então, quando parece que Cha não vai conseguir resistir, ela toma uma decisão. Ela junta toda a mana restante no corpo, faz a espada vibrar como se fosse feita de luz pura e avança com velocidade máxima. Ela desfere uma sequência de golpes tão precisa e tão rápida que chega a deixar trilhas douradas no ar. Ygriss bloqueia quase todos, menos o golpe final, que atravessa o elmo dele de lado a lado. O mundo fica em silêncio. Ygriss recua. A aura dele diminui e ele se curva para Cha, reconhecendo a superioridade dela em técnica. Mas se esse combate fosse até o fim, sem honra, sem limite justo, sem duelo, quem venceria? A resposta é clara. Em habilidade, precisão e leitura de combate, Cha Rein venceria. Em uma luta até o último instante sem parar, Ygriss venceria. Cha venceria o duelo. Ygriss venceria a guerra. E no fim, essa luta imaginária mostra algo profundo sobre solo leveling. Cha representa o máximo que os humanos podem alcançar. Ygriss representa o máximo que as sombras podem oferecer. E Jin-Woo está entre os dois, superando os dois, construindo o seu próprio caminho. E se você curtiu essa batalha insana, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí embaixo qual confronto impossível você quer ver no próximo vídeo. Seu comentário pode virar o próximo episódio, então manda ver.